especificamente para esse fato. Tudo bem? Tranquilo? Então, beleza. Vai para o video show essa, hein? Vai para o video show. Se ficar aí, vai para o video show. Se foi bem editado, vocês não viram. Se for mal editado, vocês viram meu trava-língua aí. Então, vamos lá. Olha só. O Tribunal de Nuremberg, então, foi criado para julgar esse caso específico. Ou seja, os oficiais alemães da Segunda Guerra. Isso no Brasil, nosso processo constitucional, ele não seria possível. Tudo bem? Ele não seria possível. Ok, interessante isso, né? O princípio do juiz natural, então, veda que haja juiz de exceção, mas ele também veda que um juiz que esteja, ele permite que um juiz que esteja investido constitucionalmente julgue esse fato, ok? Então, quando o sujeito pratica o crime, já existe um tribunal, já existe um juiz, não a pessoa do juiz, mas assim, já existe uma vara, já existe uma lei que processualmente aborde aquele fato. A lei não é posterior àquele fato. Isso não impede, gente, que uma lei processual, ela surja após o fato, ok? Modificando um procedimento, por exemplo, ok? Então, por exemplo, você pode estar sendo julgado, o sujeito pode estar sendo julgado por um fato e ser criado ou extinto um determinado recurso, ou mudado um prazo. Isso não impede, ok? Isso pode acontecer. O que não pode acontecer é criar um novo tribunal, com uma nova competência só para julgar aquele fato. Isso é tribunal de exceção, ok? Então, o princípio do juiz natural determina isso aí. O segundo princípio aí, que é a vedação de provas ilícitas. Esse é muito interessante, porque ele recebe um tratamento novo aí pelo Código de Processo Penal. Olha só, então, provas ilícitas. Não vou me aprofundar aqui no estudo das provas. Eu vou falar especificamente da vedação de provas ilícitas. A doutrina, ela fazia a seguinte diferença aqui. A doutrina, tá? A doutrina fazia a seguinte diferença. A doutrina diferenciava as chamadas provas ilegítimas das provas ilícitas, ok? Ela fazia essa diferença aqui. A doutrina ainda faz essa diferença entre provas ilegítimas e provas ilícitas. Para a doutrina, as provas ilegítimas são aquelas que violam direito processual. Direito processual, ok? Viola o direito processual. Por exemplo, prova ilegítima seria aquela, vamos pensar aqui, um laudo pericial, um laudo pericial pode ser produzido por um perito oficial, ok? Um laudo laudo pericial pode ser produzido por um perito oficial. Só que na falta de um perito oficial, a lei determina que a autoridade pode determinar que esse laudo seja confeccionado por dois peritos não oficiais, desde que tenham nível superior, sejam pessoas idôneas e firmem compromisso de falar a verdade. O que acontece? Se não é oficial, tem que ser dois. Vamos supor que a autoridade nomeie só um e esse laudo, que é firmado por perito não oficial, seja assinado só por esse perito. Esse laudo, ele está processualmente inadequado, porque o processo penal manda que seja, nesse caso, dois peritos. E aí? Sejam dois peritos. Então, essa prova é ilegítima. Essa prova é ilegítima. A prova ilícita, propriamente dita, seria aquela que violaria direito material. Ou, para ser mais simples, aquela que constituía em um crime, principalmente. Por exemplo, uma confissão mediante tortura seria propriamente uma prova ilícita, ou seja, essa confissão surgiu, é uma prova ilícita, porque ela surgiu de um crime, ok? Então, uma interceptação telefônica não autorizada pela justiça, uma interceptação clandestina, ela também é uma prova ilícita. Só que o Código de Processo Penal, o CPP, ele chama a prova ilegítima. E a prova ilícita. Para o Código de Processo Penal, tudo isso aqui é ilícito. Então, tudo isso aqui é vedado. Tanto a prova ilegítima quanto a prova ilícita, ela é vedada. E se ela é vedada, ela tem que ser expurgada. Ela tem que ser retirada do processo. E ainda diz que tem que ser destruída.
ela tem que ser retirada do processo. E o juiz não pode considerar essa prova. Tudo bem? Então, a lei determina que ela tem que ser retirada do processo. Por quê? Porque a própria Constituição Federal veda a utilização de provas ilícitas. Nós vimos que isso tem exceção, não é? Até no vídeo passado eu falei do princípio da proporcionalidade e falei que é possível até utilizar uma prova ilícita para beneficiar o réu se esse for o último recurso, que é o chamado princípio da proporcionalidade, né? Princípio da proporcionalidade. Bom, enfim, acontece que esse temperamento surge, então, posso apagar aqui? Legal, vou apagar. Então, aqui é doutrina. Vou dar aquele pause para vocês, tá? Doutrina. Doutrina. Então, isso aqui vai no material para vocês, mas tem gente que gosta de escrever. Pause. Ok. Então, foi. Olha só. Só que o Código de Processo Penal, ele abordou isso de uma forma interessante, né? O Código de Processo Penal, ele determinou, então, que a prova ilícita é vedada. Então, o CPP determinou que a prova ilícita, seja ela ilícita mesmo ou ilegítima, ela está vedada. Muito bem, legal. Só que ela estabeleceu temperamentos para isso. Ou seja, ela estabeleceu exceções para isso. E essas duas exceções, elas respeitam a Constituição porque elas são fruto de um raciocínio que vem se desenvolvendo principalmente no direito americano. Essa prova vedada, ela inclui, e aí eu falo desse temperamento, ela inclui as chamadas provas ilícitas por derivação. As provas ilícitas por derivação. Ou seja, provas que são produzidas a partir de uma primeira prova ilícita, são chamadas provas ilícitas por derivação. E isso pode aparecer na sua prova com o nome de princípio dos frutos da árvore envenenada. Da árvore envenenada. Se você tem costume de ler a Bíblia, você vai saber que a Bíblia diz assim: a árvore envenenada não pode dar bons frutos. A árvore envenenada não pode dar bons frutos. A árvore envenenada é o quê? Uma prova ilícita. Por exemplo, então, se um sujeito é torturado para dizer onde está a arma, essa arma é localizada, ela é periciada e apresentada em juízo. Então, vamos lá. Inicialmente, a localização dessa arma foi feita através do quê? De uma tortura, que gerou uma confissão. A confissão já é uma prova ilícita, porque ela foi ela foi realizada através de tortura. E aí que ela gerou uma outra prova, que é a localização da arma, contaminou. Essa localização é ilícita. E essa arma, então, é apresentada à perícia e é feita a perícia. Essa perícia é ilícita. Tudo que passou daí, que partiu daí, foi contaminando. A árvore envenenada não pode dar bons frutos. Contaminou tudo. Tudo isso tem que ser retirado do processo e desconsiderado. Ok? Então, esta é a visão da chamada das provas ilícitas por derivação, ou princípio dos frutos da árvore envenenada. Ok? Aí, a partir daí que surge um temperamento a essa prova vedada. Por quê? Porque o princípio dos frutos da árvore envenenada, ela diz assim: se eu tenho uma prova ilícita, não é assim? Todas as provas que decorram dela são também o quê? Ilícitas. Tudo isso aqui é ilícito. Não é? Muito bem. Ok, então eu tenho que ter um nexo causal entre essa prova ilícita e essa segunda prova aqui também que é ilícita. Muito bem. Eu tenho então um nexo causal entre essa prova ilícita
e essa segunda prova que é ilícita. Então vamos lá, torturei e achei a arma. Ilícito, existe uma relação de causa e efeito entre a tortura e a confissão e achar a arma. Muito bem, se não houver nexo causal aqui entre achar a arma e a confissão, por exemplo, o sujeito confessou, mas em busca e apreensão, independentemente dessa confissão, a polícia já estava na casa do sujeito, que ele estava na delegacia, por exemplo, e a polícia, uma outra equipe, já estava na casa dele realizando a localização da arma. Então, independentemente da confissão dele, iria achar a arma. Então, não há nexo causal, ok? Não há nexo causal. Uma outra situação, por exemplo, esse cara é torturado, uma prova ilícita, para dizer que o que ele traz consigo é cocaína. Olha, isso aí realmente é cocaína, não precisa me bater. Ah, legal, beleza. Mas essa cocaína já está lá no Instituto de Criminalística para o perito me dizer para o perito me dizer que isso é cocaína, cloridrato de cocaína. Ou seja, eu descobriria que isso era cocaína independentemente da vontade dele, ou independentemente da contribuição dele. Okay? Então, o Código de Processo Penal diz, se não houver nexo causal, ou seja, uma ligação de causa e efeito entre essa prova ilícita e a segunda prova derivada, ou se a gente pudesse chegar a essa informação de qualquer forma, a investigação, o processo ia chegar àquela informação de qualquer forma, então a gente exclui essa ligação entre a árvore e o fruto, tudo bem? Entre a árvore e o fruto. Aí eu costumo dizer o seguinte, se você coloca veneno na árvore, ela vai contaminar o fruto. É ou não é? Agora, se esse fruto é contaminado por um bichinho, por exemplo, um bicho da goiaba, por exemplo, você não pode considerar que existe um nexo causal entre a árvore e o fruto com o bicho da goiaba. O bicho da goiaba, então, é uma coisa independente da árvore, não é isso? Que só tem relação com o fruto. Então, se você consegue fazer essa diferença entre a árvore e o fruto, ou seja, entre a primeira prova e a segunda prova, essa segunda prova você vai analisar se ela foi produzida licitamente ou não. Se ela foi produzida licitamente, aí você afasta essa vedação da prova ilícita em relação a essa segunda prova. Então, para resumir, vamos lá. Vamos supor, então, que o sujeito tenha sido torturado a confessar onde, por exemplo, ele escondeu o corpo da vítima. E aí ele confessa onde ele escondeu o corpo da vítima. Mas uma testemunha já havia avisado a polícia onde estava o corpo da vítima, porque ela viu a vítima sendo lá colocada, ou o corpo da vítima sendo lá colocado. Ou seja, apesar de ter havido essa confissão e essa confissão chegar a esse resultado, ou seja, a localização, a polícia chegaria a esse resultado de qualquer forma. Então, neste caso, em que o encontro da prova ocorreria de qualquer forma, ou no caso de não haver nexo causal entre a primeira e a segunda prova, essa segunda prova passa a ser lícita. Legal? Você vai aprofundar isso mais quando for você estudar as provas em si. Mas aqui a gente só está falando do princípio da vedação da prova ilícita. E, por fim, o princípio da não autoincriminação. Não autoincriminação. Que tem um nome em latim bonito. Nemo. Nem o peixinho Nemo não, tá? É Nemo tenetur si detegere. Não se permite a autodestruição. Olha, o Estado, ele tem um poder muito grande. O Estado que te acusa de um fato, ele está aqui. E você, coitadinho, está aqui. Esse sujeito é o José que praticou um crime. Esse José, por exemplo, está dirigindo o carro dele após ingerir cerveja. O Estado, então, vem com toda a força dele, que é desproporcional à sua, para provar que você dirigiu logo após ter ingerido cerveja. O Estado, então, não pode, já que ele tem todo esse poder,
ele não pode te exigir que você ajude o próprio Estado a produzir provas contra você. É por isso que você não é obrigado a soprar o bafômetro, mas o Estado ele pode usar todos os recursos para provar que você bebeu. Inclusive com a nova legislação de trânsito, com filmagens, perícia, né, no IML e etc. e tal. O próprio depoimento das testemunhas, que são os policiais. Então o Estado ele pode se armar de todos os recursos, mas ele não pode exigir que você faça a prova contra você mesmo. Ok? Uma outra coisa, você não pode ser submetido a um exame pericial em seu corpo se você não autoriza. Por exemplo, tem uma situação interessante de uma pessoa que ia entrar no presídio portando um celular. Isso é crime, né? Entrar com o celular no presídio. E era uma mulher e ela colocou o celular na vagina. Colocou o celular na vagina. Era um Motorola daqueles antigos, sabe? Pequenininho, desse tamanho mais ou menos. Lembra que tinha aquele tijorola? E aí ela botou o tijorola na vagina. Aí, muito bem, ela está lá meio desconfortável, brincadeira, não era um tijorola não, era um celular, um iPhone. Aí ela foi, aquela dificuldade e tal, os policiais na hora de fazer, os agentes penitenciários na hora de fazer a revista, perceberam que ela estava meio desconfortável e tal, mandou ela agachar nua, que a revista é assim, mandou ela agachar nua 1, 2, 3 vezes, e aí nada do objeto cair. Aí pegam ela e levam para o ML. Sem autorização dela, o médico vai lá, faz um exame ginecológico e colhe lá o celular que estava dentro da vagina dela. A justiça considerou ilegal esta prova, ilícita essa prova, por quê? Porque ela foi obrigada a se submeter e produzir provas contra si mesma. Ok? Ela não pode ser obrigada a produzir provas contra si mesma. Então essa prova foi considerada ilícita. Ela foi considerada ilícita porque ela foi realizada sem autorização da vítima. Então ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Isso é muito interessante. Professor, está expresso na Constituição isso? Que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo? Não, você não vai achar isso na Constituição. Mas até o professor perguntou, me mostra onde está isso na Constituição. Eu falei, não, isso não está na Constituição de forma expressa. Esse é um princípio implícito. Ou seja, ele decorre principalmente do princípio da presunção de inocência. E ele decorre também de um princípio chamado princípio da paridade das armas. Ou seja, o Estado, ele naturalmente tem mais poder do que o indivíduo que é acusado. Então a gente tem que tentar ao máximo igualar esse poderio, ok? Claro que a gente nunca vai conseguir, mas é um objetivo tentar igualar esse poderio, para que não haja acusações injustas e processos injustos. Legal? Então, principalmente o princípio da inocência. O princípio da inocência gera vários outros princípios. O princípio da ampla defesa também gera vários outros princípios. E um desses princípios derivado desses dois, da inocência e da ampla defesa, é justamente o princípio do nemo tenetur si detegere, ou o princípio da não autoincriminação. Beleza? Então, se aquela situação do bafômetro, então, ela está justificada porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Está na Constituição? Não, mas é um princípio que advém de outros princípios, é um princípio implícito. Tudo bem? Isso não quer dizer que você vai dirigir após beber, não faça isso. Legal? Isso não quer dizer que você está autorizado a isso. Tanto que hoje o Código de Trânsito tornou a produção de prova muito mais fácil, através de filmagem, através de provas testemunhais, a própria declaração do policial, né? O cara sai do carro em desalinho, todo lá trôpego e tudo, etc. e tal, ele vai justificar aquilo pelo jeito de falar, fala remansosa, né? O sujeito confuso, né? E geralmente quando o sujeito está embriagado, as vestes do cara estão desalinhadas, e ele vai ver isso tudo. Okay? E aí é muito prudente que a autoridade policial encaminhe esse sujeito ao IML voluntariamente, diga-se, voluntariamente, para que ele se submeta a um exame clínico para o médico analisar se há embriaguez ou não. E aí o Estado tem como firmar o seu ponto, ok? E aí, sem depender da ajuda do sujeito. Se ele não quer o IML, não quer soprar o bafômetro, então o Estado tem que arrumar meios, como diz na linguagem popular, tem que dar seus pulos, né? Tem que correr atrás para conseguir essa prova. Então, eu não posso exigir que alguém produza a prova contra si mesmo. É isso. Nós estudamos, então, nesse primeiro ponto, nós estudamos, então, a repartição constitucional e a relação da Constituição Federal com o processo penal constitucional, o processo penal brasileiro moderno. Okay? O processo penal
processo penal moderno, processo penal brasileiro moderno, ele respeita a Constituição Federal, ele respeita os princípios constitucionais, principalmente aqueles esculpidos no artigo 5º da Constituição Federal. Legal? Espero que tenham gostado, aproveitem bastante, revisem, estudem, complementem o material com questões, que vocês com certeza vão ter um material de excelência e a aprovação vai ser certa, beleza? Guardo vocês no próximo vídeo. Um abração a todos.